Olá, meu nome é Gabriel Menezes e estou fazendo esse vídeo sobre o Sistema de Gerenciamento de Ações de Extensão, o SIGEX, para o devido registro do mesmo no NIT. O SIGEX foi desenvolvido por mim com a orientação do professor Jorge Luiz Cavalcante e da servidora da Proex, Edilúcia Barros da Silva. O SIGEX tem como objetivo modernizar todos os campos da extensão universitária no contexto da Univasf, como as submissões de ações de extensão, bem como o gerenciamento dessas ações e a emissão de certificados automatizados, sua validação e emissão de relatórios setoriais. Essa é a página inicial do SIGEX. Nela, o usuário pode adicionar o seu e-mail e sua senha, caso ele já tenha cadastro, e entrar. Ele pode cadastrar-se aqui, caso ele não tenha um cadastro. Pode recuperar sua senha caso ele tenha perdido e pode também validar um certificado gerado pelo SIGEX previamente. Na opção Cadastre-se aqui, ele vai colocar alguns dados como nome completo, e-mail, senha, seu CPF, telefone, a instituição, o campus daquela instituição, o setor colegiado, sua titulação, que tipo de usuário ele é e sua autodeclaração de raça. Não esqueceu sua senha, basta ele colocar o e-mail aqui. Se o e-mail dele foi encontrado no nosso banco de dados, um e-mail será enviado com instruções para a recuperação de senha. E na opção de validar um certificado, ele pode preencher um código de algum certificado que ele tenha, apertar em validar. Caso o certificado seja válido, ele vai mostrar as informações do usuário que gerou aquele certificado e você pode ver também o documento original ao clicar aqui. Eu não vou clicar, pois poderia expor alguns dados sensíveis dos nossos usuários. Ao digitar suas credenciais e fazer login, esse é o menu principal do SIGEX, onde o usuário pode ver os dados dele, listar suas submissões, submeter um projeto ao edital PBEX, caso esteja com algum edital aberto, submeter uma ação voluntária, enviar um relatório de atividades de uma ação voluntária que ele já tenha submetido e tenha sido avaliado, ou gerar certificados diversos emitidos pelo SIGEX. Em meus dados, esses são os dados. Ele pode editar também. Em listar submissões, nós temos três categorias, então PBEX, PBEX voluntário, que são aqueles PBEX que não foram contemplados com bolsa, e ações voluntárias. Este usuário tem alguns PBEX voluntários, onde ele pode filtrar por aguardando avaliação e já avaliadas. E aqui, por exemplo, nós temos ver submissão e ver as três avaliações que aquele projeto recebeu. Novamente, não vou clicar, pois vai expor alguns dados, mas gera um PDF, basicamente. Em ações voluntárias, acontece algo similar. Você pode filtrar por aguardando avaliação ou já avaliadas e pode ver o PDF da sua submissão e ver a avaliação daquela ação. Quando o usuário já tiver enviado o relatório daquela ação e esse relatório já tenha sido avaliado, vai aparecer esse botão aqui de ver parecer do relatório. E aí abre esse PDF com as informações do parecer. Neste momento, não temos nenhum edital PBEX disponível, portanto, vai aparecer essa mensagem de período de submissão encerrado. Já na função Submeter ação voluntária, teremos essa página onde o usuário pode criar uma nova ação voluntária ou, se ele tivesse alguma ação voluntária parcial, ela iria ser exposta aqui numa lista onde ele poderia continuar sua submissão com o mesmo progresso anteriormente salvo. Então, ao clicar em Nova ação voluntária, nós temos aqui o formulário de uma submissão de ação voluntária. Portanto, nós teremos os dados do coordenador, que serão puxados automaticamente pelo SIGEX, e o usuário vai poder selecionar uma série de campos do formulário. Então, a modalidade daquela ação, o colegiado ou setor proponente, o campus proponente, estado principal e a cidade. E nos campos em que o usuário possa estar se perguntando o que era para ser preenchido naquele campo,
Ele apenas precisa colocar o mouse em cima dessa interrogação, que vai ter um resuminho do que aquele campo deve ter. Aqui do lado nós temos o botão de salvar progresso parcial, não sendo necessário estar com o projeto pronto desde o início. Outros campos do formulário de submissão de ação de extensão são o público beneficiado, onde ele vai colocar a descrição e o quantitativo de docentes, técnicos, estudantes terceirizados e público externo, o cronograma de execução, as atividades planejadas, com início, fim, a atividade e o local de realização da mesma, e a equipe de execução, onde ele vai poder selecionar se é colaborador ou voluntário e selecionar um dos usuários do nosso sistema. Ao clicar, os dados já são puxados automaticamente. Em previsão orçamentária, ele vai colocar as justificativas e os custos previstos e a origem de cada recurso. E aqui embaixo nós temos os dados complementares da ação. Esses dados vão servir muito para a geração de relatórios setoriais no SIGEX também. No final, ele pode adicionar alguns arquivos anexos, salvar e enviar sua ação. No botão de enviar relatório de atividades, serão listadas as ações que já estão prontas para o envio do relatório. Aqui ele vai poder ver o PDF daquele projeto. E preencher o relatório que é bem semelhante à ação voluntária. Novamente, nós temos um botão de salvar progresso parcial. Então, o relatório pode ser preenchido de forma calma pelo usuário. Novamente, temos a equipe de execução e os certificados que o SIGEX vai gerar são baseados nessa equipe de execução do relatório, bem como nos dados complementares da ação cadastrados no relatório. Em gerar certificados, o usuário pode selecionar o tipo de certificado, como, por exemplo, o certificado de avaliador PIBEX, selecionar o ano e gerar o PDF. E aqui está o certificado gerado para esse usuário. Ele pode clicar nesse link, adicionar esse código e vai ter aquela validação mostrada no início. Para alguns usuários, o SIGEX também apresenta diferentes perfis. O perfil padrão é o perfil onde tem as funções que eu já demonstrei no vídeo. Temos também o perfil avaliador e o perfil administrador. No perfil avaliador, nós temos listar suas avaliações, avaliar submissões disponíveis e avaliar relatórios disponíveis. Em listar avaliações, nós temos avaliações pendentes, onde vai aparecer aqui e o usuário pode apertar em avaliar, avaliações realizadas, com suas notas e o usuário podendo escolher se quer ver o parecer da avaliação daquela ação que ele deu, bem como também os relatórios avaliados, onde será apresentada uma tag de aprovado ou reprovado e também ver o parecer da avaliação desse relatório. Já no perfil de administrador, nós temos distribuir ações para avaliação, distribuir relatórios para avaliação, o controle de submissões, o controle de avaliações das submissões e dos relatórios, o gerenciamento de projetos com ou sem bolsa PIBEX, controle de relatórios, a emissão de relatórios setoriais de indicadores de extensão, cadastrar membros da CAMEX, entre outros. Em distribuir ações para avaliação, o administrador pode selecionar o tipo, a área temática e selecionar uma das ações disponíveis para avaliação. Isso vai fazer com que abra o PDF em uma nova página, vou fechar. Ele pode selecionar um prazo limite para avaliação e selecionar qual avaliador.
Aqui aparecerá o colegiado ou setor e quantas ações aquele avaliador já está avaliando no momento. E ao clicar em definir avaliador. E aí o usuário clica em definir avaliador. Embaixo também temos uma lista de quais ações estão sendo avaliadas por quem. Por conta do tempo, vamos mostrar apenas algumas funções, como distribuir relatórios. Em distribuir relatórios, nós temos três abas: definir um novo avaliador, então o administrador vai escolher entre ações voluntárias, PBECs ou todos os editais, filtrar por área temática, vai selecionar um relatório da lista, nesse momento nós não temos nenhum, e selecionar um dos avaliadores da câmara de extensão. Vai dar o prazo e definir o avaliador. Também podemos ver os relatórios atribuídos, para qual usuário, qual prazo e alterar aquele avaliador caso ele esteja em atraso. De forma similar, também podemos ver a contagem por avaliador. O controle de avaliações também é dividido por duas abas, onde temos a avaliação de submissões e a avaliação de relatórios. Tem todos esses filtros aqui para o administrador, onde ele pode ver quem avaliou quem em algumas informações e também exportar aquele filtro que ele adicionou para Excel. Também é possível ver o PDF daquela avaliação. Na função Cadastrar membros da Camex, escolher um dos usuários docentes terceirizados ou servidores da Univassio, adicionar a função de titular ou suplente e salvar. Também temos os relatórios setoriais e de indicadores de extensão. Aqui nós podemos selecionar o tipo de relatório, como por exemplo, total de ações por campus, no ano de 2025, gerar o relatório. Aqui nós vamos ter que o campus sede é o que tem maior total de ações em 2025, seguido por campus Juazeiro, ciências agrárias, e esse que está em branco são ações que estão enviadas parcialmente, então elas ainda não foram concluídas, portanto não tem campus. Aqui nós temos o menu comum de um usuário discente. Nele nós só temos as funções Meus dados e Seus projetos. Em Seus projetos, ele vai poder filtrar todos os projetos que ele participa, ou projetos com relatórios aprovados, projetos já avaliados ou pendentes, que são apenas aqueles projetos que foram enviados. Caso já tenha relatório aprovado, ele pode gerar o certificado de participação daquele projeto. Ele também pode ver o PDF da submissão e ver o relatório. Com isso, eu encerro o vídeo de apresentação do Sistema de Gerenciamento de Ações de Extensão. Muito obrigado.